Shalom, meus amados. Eu já tenho intenção de trazer esse ensinamento já há bastante tempo, né? Gravei um primeiro áudio, não saiu legal. Eu espero que esse daqui ele saia. O que eu quero falar é sobre o sonho de Nabucodonosor, que está ali em Daniel 7, Daniel 2, né? E em quase todo o livro de Daniel, né? Repete alguma coisinha, algumas coisas, né? No capítulo 7 também. E quando Nabucodonosor teve esse sonho, ele incumbiu todos os seus feiticeiros, todos os seus adivinhos, todos os sábios a decifrar esse sonho. Só que ninguém podia decifrar. Então, quando Deus revelou através de Daniel, Daniel cantou um cântico de agradecimento a Deus, adorando e dando glórias a Deus por tão grande sabedoria. E é interessante que nesse sonho, né, Deus apresenta para Nabucodonosor, e Daniel revela isso, né, Deus apresenta uma grande estátua composta de 5 componentes: ouro, prata, bronze, ferro e ferro com barro. Então, assim, seria um império. Deus mostrou toda a história da humanidade ali para Nabucodonosor, e Deus deu essa revelação para Daniel. Deus, ele deu o sonho futurista, que é a cabeça da estátua que Nabucodonosor representava, e é interessante que a cabeça é ouro, né? Significando domínio, significando valores, compra tudo, Babilônia, leão com asas, Nabucodonosor, sistema babilônico. Como que era o sistema babilônico? Eles entravam numa nação, destruía os seus costumes, as suas culturas, as suas religiões, os seus deuses, e tirava eles daquele lugar para estabelecer outros povos ali, para eles não terem identidade nenhuma, tentando levar eles nos seus paganismos, nos seus costumes, e o objetivo principal, apagar o nome de Deus do próprio povo de Israel. Esse foi a cabeça babilônica que está imperando até hoje, através do comunismo, através do islamismo, através do socialismo. É um sistema onde existe uma pessoa impondo as suas regras ou querendo ditar do jeito que eles querem fazer, apagando o nome de Deus diante desses povos. O objetivo principal é apagar a lembrança de Deus sobre essas causas, sobre essas coisas. Eles não querem mais o domínio de Deus sobre esses lugares, sobre este mundo. Eles querem apagar tudo que significa Deus, tudo que representa Deus. É o grande objetivo desse império babilônico, desse império que veio verdadeiramente trazer um novo significado a essa terra. Eles quiseram apagar, só que Deus não deixou. Deus, ele veio com o seu juízo em todo momento, em todos os impérios. Deus levantou grandes luzes, grandes homens para trazer a verdade, trazer luz sobre os povos, para que eles não pudessem ter esse poder de apagar a digital do Criador sobre esta terra. O diabo, em todos os momentos, tentou apagar isso de Deus, através de Nimrod, com um dos primeiros homens rebeldes que construiu a Torre de Babel, Império Babilônico. Se nós formos lá, é o mesmo significado de Babilônia e Babel, é o mesmo significado, confusão, línguas. Nimrod foi chamado um homem poderoso. Por que ele foi chamado um homem poderoso? Porque ele tinha a mesma sede, a mesma jactância, o mesmo objetivo que Nabucodonosor: entrar, derrotar e apagar o nome de Deus, desafiando. Ele construiu a Torre de Babel dizendo: nós não vamos mais morrer através do dilúvio. Esse era o objetivo: desafiar Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar, construir pessoas para obedecer uma ordem imperialista aonde pregava já o ateísmo
a não submissão a Deus. Nimrod, ele desafiava Deus com relação a isso, porque Deus mandou ele se espalhar. Nimrod falou, não, vocês têm que ficar aqui perto, na terra de Sinear, aqui nesse lado. E com isso, foi um dos primeiros rebeldes, um dos pais do Império Babilônico. E esse império, amados, é interessante que ele não foi totalmente destruído, ele vem se fortalecendo conforme toda a história da humanidade, a cabeça, ou seja, a metanoia que muda a mente das pessoas, que cria filhos da serpente, pessoas que não têm mais temor a Deus, que não obedecem a Deus, que não se submetem à soberania de Deus e da sua palavra. Logo em seguida, o império que substituiu o babilônico, não a mentalidade, mas o poderio, foi o império dos medos e persas, representando pelos braços de prata, 2 braços, 2 impérios, Medo e Persa, através de Ciro, através de Dário, através de Nabomido, através de vários imperadores que reinaram naquela época. E era representado pelo urso. O urso com 3 costelas na sua boca. Essas 3 costelas representavam 3 impérios que eles conquistaram. O Império da Lídia, o Império do Egito e o Império da Síria. E o urso, ele se levantou mais feroz. O urso é muito mais feroz do que o leão. A fome dele de destruir, Deus falou, vai e destrói. Porque era o objetivo de Deus trazer o juízo sobre a terra. E logo depois desse império, que não foi destruído a sua mentalidade, um império destrutivo, um império sanguinário, a partir desse momento começou a ter reis sanguinários, reis que não tinham corações, com mentes de Nabucodonosor, ou seja, uma mente dominante e uma fúria, um desejo muito grande de conquistar. E aí veio o terceiro império, que é representado pelo abdômen de bronze, que é o Império de Alexandre o Grande. Ele também é representado como bode porque é muito rápido, bode porque é muito orgulhoso. E o seu orgulho foi tão grande que ele foi morto muito cedo. O império dele acho que durou 7 anos, se eu não me engano. E ele não deixou nem filhos nem nada. Os seus generais que passaram a dominar sobre vários lugares. Ele teve 4 generais, as 4 cabeças, né, porque ele levantou o animal que veio, né, representando Alexandre o Grande, foi o leopardo com 4 cabeças, né? Então, leopardo sanguinário. O leopardo, ele é tão sanguinário que ele não gosta de ver o rosto, né? Ele pega pela nuca, arranca o cabelo e coloca o cabelo, né, o couro cabeludo na frente do rosto, né, para ele se alimentar da parte do abdômen, né, das suas presas, de tão furioso que ele é. Cada vez mais os impérios que surgiam eram os impérios cada vez mais sanguinários, cada vez mais sem temor a Deus. E ele, como não deixou filhos, os seus generais, os 4 generais, representados por Antígono, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco, foram os imperadores que dominaram aquela região, o império antes do Império Romano. Através desse império saiu o Império Romano. E conta-se uma história, né, de Alexandre, que quando ele veio para destruir, né, juntamente ali com os sírios que odeiam Israel, com os egípcios,
Deus tinha dado um sonho para ele anterior a isso, e quando ele ia destruir, os sacerdotes se ajoelharam na frente dele, ele lembrou desse sonho e não deixou os seus asseclas, né, os seus dominados, destruir Israel. Ele protegeu Israel como um milagre divino que Deus colocou no coração dele. Deus já estava pensando nisso. E Alexandre o Grande, ele teve um grande ensinamento. Eu acho que eu já contei essa parte para vocês, né, que ele foi um dos imperadores mais ricos, né, e ele quando ele estava no seu leito de morte, ele fez 3 pedidos, né, que o caixão dele fosse carregado pelos maiores médicos da época, que sua mão fosse colocada para fora do caixão, deixada para fora do caixão, e que todos os seus ouros e conquistas fossem colocados no caminho do seu enterro, né? Significando que nenhum médico consegue salvar o homem da morte, que nós viemos sem nada para essa terra, né? A mão vazia fora do caixão, e sem nada nós iremos partir, e que nenhum ouro salva a vida, pode comprar a alma. Alexandre Grande deixou esse ensinamento muito para as pessoas. E logo depois do império do Alexandre Grande veio o império, um dos impérios mais ferozes que a Terra teve, o Império Romano. Um império que não tinha pena de ninguém. Foi um império usado como juízo de Deus sobre o seu povo, sobre Israel. Uma vez que Israel não aceitou o domínio de Deus, não aceitou Jesus, não recebeu Jesus como seu Deus, e disse claramente ali, quando estavam condenando Jesus, né, que o sangue de Jesus caísse sobre ele e sobre os seus filhos. O Império Romano veio e massacrou Israel através do general Tito. Ele entrou em Jerusalém, foi uma carnificina, foi um espetáculo sanguinário tão grande que o sangue do povo naquela cidade foi tanto sangue que batia nas próprias celas dos animais, dos cavalos que eles montavam, de tanto sangue, de tantas pessoas que eles mataram. E levaram também muitas pessoas cativas para Roma, né, para servir de espetáculo nas suas arenas, né, para os seus animais. Isso foi o juízo que Deus trouxe, porque eles não aceitaram o seu Deus, não aceitaram Jesus, aquele que trazia paz, aquele que traz a paz sobre o mundo. Esse Jesus que hoje está batendo no teu coração e dizendo, né, se arrependei-vos, porque é hoje o dia que eu te dou para que você se arrependa, porque o amanhã ele é incerto. Se você morrer hoje, aonde a sua alma vai? Aonde você passará a sua eternidade? E esse Império Romano, ele até hoje, ele perdura de uma tal forma, irmãos. Eu quero que você entenda o seguinte, que vocês entendam o seguinte. O Império Romano, ele foi dividido em 2 impérios. O Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente, ele se tornou o que até 1942 se entende como o Império Otomano. Ali, em toda a região da Turquia, os seus vizinhos, Rússia, China, Alemanha. Ele só não entrou na Europa por um milagre de Deus, meus irmãos, mas era para ele dominar toda a terra, mas não era tempo ainda. Deus vai entregar esse domínio, esse império, o mundo todo, neste momento que nós estamos vivendo, meus amados, depois que a igreja foi arrebatada. Porque em Tessalonicenses fala claramente o que impede o surgimento do homem maligno, do homem cruel, é a igreja. Quando a igreja for arrebatada, essa terra vai ficar livre para o surgimento do mal, o surgimento do homem que vai destruir toda a menção de Deus. É só vocês lerem em 1 Tessalonicenses 2 e no 4. E Deus diz claramente, tanto em Tessalonicenses 4, quanto em Romanos 2, por desprezarem a verdade, Deus os entregaria ao engano, ao enganador. Uma vez que nós, amados, nós desprezamos a verdade,
O pior juízo de Deus é Ele nos entregar às nossas próprias concupiscências. Que nós possamos, meus amados, hoje nos arrepender antes que o nosso coração ele se torne de pedra, antes que Deus ele deixa cair o juízo sobre as nossas vidas. Todos esses imperadores, eles inauguraram um momento que dura até hoje. Uma mente que não teme Deus, uma mente que se deixa comprar pelas coisas, pelos valores dessa terra. Animais cruéis. Hoje, pessoas que entram dentro de uma escola para matar criança a machadinha. Pessoas que colocam o seu semelhante dentro de uma câmara de gás e colocam o gás ali para matar elas. Pessoas que depelam outras, que esquartejam outras. Pessoas que estupram, que matam criancinhas, que matam crianças dentro do seu próprio corpo, através do aborto. Pessoas que abandonam a sua natureza e se envolvem com pessoas do mesmo sexo. Pessoas que não têm temor nenhum, mudar a natureza de Deus. Amados, se vocês não sabiam, uma vez que vocês mudam a cor do cabelo de vocês, isso é uma rebeldia contra Deus. Você está mentindo que o seu cabelo não é daquela cor, e a Bíblia fala que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Enquanto você pinta o seu cabelo mudando a cor natural, você está mentindo, porque seu cabelo não é dessa cor, é uma mentira. Quando você pinta a sua unha, você está cometendo uma mentira. A sua unha não é dessa cor, a sua unha é natural. A santidade, meus amados, ela é muito tênue, é uma linha muito tênue. Deus ele não quer uma santidade parcial, Deus quer uma santidade total. Que nós possamos nos arrepender no dia que se chama hoje e reconhecer, pedir para Deus trazer às claras, tirar do nosso coração tudo aquilo que está escondido. O leão enorme com as asas, meus amados, como eu já falei, é o Império Babilônico. E ele veio e trouxe uma nova metanoia. O segundo animal, o urso com 3 costelas, já expliquei para vocês. As 4 asas de ave e as 4 cabeças do leopardo. São todos esses impérios que originaram outros sistemas de governo, ou sistemas de Estado, ou sistemas do mundo. Os ditadores, os imperadores, os reis, a monarquia, o capitalismo, o marxismo, o comunismo, o socialismo. Todos esses sistemas de governo, eles desafiam a soberania de Deus. Todos eles. O único sistema que funcionou nessa terra, enquanto Deus tinha pessoas nessa terra que escutavam a sua voz, foi o império do rei Davi, meus amados. Tanto que o profeta diz que o trono de rei Davi seria eterno, porque estava falando de Jesus. Jesus vai estabelecer o seu reinado aqui nessa terra, depois, durante 1000 anos aqui na terra, onde vai amarrar Satanás durante 1000 anos, e vai reinar nessa terra com o seu povo santo que foi arrebatado, que virá novamente nessa terra, mostrando a justiça, sendo pessoas que refletem a verdadeira vontade de Jesus, de Deus sobre esta terra, um povo que verdadeiramente representa Ele nessa terra. Todo reinado, todo sistema que não dá glória a Deus é um sistema diabólico, é um sistema que falhou e vai continuar falhando. O homem está sedento até hoje por um líder. Nós, como os brasileiros, nós enfrentamos isso nas últimas eleições.
Até diziam que era um Messias, né? Porque o nome do outro candidato era Messias, que ele era o Messias, que ele ia salvar o Brasil do comunismo, disso que está surgindo. Oh, meus amados, em quem nós estamos colocando as nossas esperanças? A nossa esperança, a nossa vida, o nosso futuro está nas mãos do Senhor. É Ele que vai dar uma vida eterna para nós. Nós estamos nessa terra de uma maneira transitória. Nós viveremos nessa terra, se vivermos, até os 70, no máximo 80 anos. O que passar disso a Bíblia chama como cansaço, canseira. Porque o que conta mesmo é a partir do momento que nós fecharmos os nossos olhos. Quando nós fecharmos os nossos olhos, ali começa a eternidade. E aonde você vai passar a sua eternidade? Aonde a sua alma vai passar a eternidade? Isso está bem claro em Lucas 16, rico e Lázaro. Lázaro morreu e foi levado para o seio de Abraão, que eu costumo dizer que é uma antessala dos céus. É um lugar onde nós vamos esperar o arrebatamento, as pessoas que morrerem hoje. E o rico morreu, ele foi levado para o Hades, que é a antessala do inferno, a antessala do lago de fogo, que é o inferno. Não pense que você morrer, acabou tudo, você vai ficar dormindo, não vai acontecer nada. Isso, quem conta essa mentira para você, está te enganando. A sua alma é eterna. Em Eclesiástico 3:11 diz que Deus colocou a eternidade, 11:3, se eu não me engano isso, ou 11:3 ou 3:11, que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Nós somos seres eternos. Quando Deus soprou o sopro de vida ali em Gênesis 2, na criação do homem, ele colocou ele dentro de nós, a sua eternidade. Então nós somos eternos. Não se deixe enganar. Nós estamos vivendo num vale das decisões. O que você plantar hoje, você vai colher na eternidade. Não pense que você viver isolado dentro de um mundinho, isso vai te salvar, não. Nós temos que ser luz de Deus nessa terra, a nossa luz tem que brilhar, nós temos que ganhar almas, nós temos que ser exemplo para os fiéis, nós temos que ter uma vida de uma maneira irrepreensível, santa, pura, nós temos que ter a pureza de Deus. Nós temos que ser perfeito, que 2 Pedro 2 diz que sedes perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Em Hebreus 12:14 diz, segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Então existe algumas posições, algumas imposições para nós alcançarmos a vida eterna e viver na eternidade com Cristo. É sermos santos, justos, puros e sermos perfeitos. Alguém engana você dizendo, não, a gente não alcança a santidade nem a perfeição, isso é engano. Essa pessoa pode não conseguir alcançar porque ela não tem Deus, mas Deus, quando nós somos nascidos de novo da água e do Espírito, como diz em João, no Evangelho de João 3, ali nós recebemos a natureza de Cristo, nós voltamos ao lugar onde nós caímos, nós voltamos a ser a imagem e semelhança de Deus. Então nós conseguimos sim alcançar a santidade e a perfeição de Deus. Basta nós buscarmos essa vida de perfeição através de fé, através de obras, servindo as pessoas que necessitam de ajuda, porque sem obra nós não subiremos. Em Apocalipse, quando fala das igrejas, ali diz, eu conheço as suas obras, não é a sua fé não. Em Apocalipse diz, Apocalipse 1, 2 e 3, eu conheço as suas obras. Então sem obras nós não iremos subir. É lógico que também sem fé não. A obra sem fé é morta e a fé sem as obras são mortas. Mas nós precisamos ter obras, nós precisamos ajudar os mais necessitados, as viúvas, os órfãos, as pessoas que estão na rua. Não pense que sua vida é isolada. O que você plantar, você vai colher. Homens sanguinários, eles já estão no inferno pagando a sua pena, pagando o seu juízo, e todos eles ainda, os sanguinários e os ditadores, vão pagar.
Agora os santos que morreram estão no lugar justos. E nós que estivermos vivos, vivermos uma vida de santidade, quando Cristo vier, nós herdaremos a vida eterna. Porque nós reinaremos com Cristo aqui na terra durante 1000 anos. Que Deus possa nos abençoar. Esse vídeo não saiu do jeito que eu queria, né? Mas eu espero que tenha saído do jeito que Deus quer que saia. Eu já estou ensaiando já há bastante tempo falar do assunto de Gog e Magog, estátuas de Daniel, que ali tem a revelação do começo, meio e fim dessa terra. Era para ter terminado ali no reino romano, né? Mas Deus teve misericórdia e nos alcançou através da rebelião de Israel. E que nós possamos aprender com isso, meus amados. Aprendermos que Deus, ele tem o seu momento de transformação, e que quando o homem se rebela contra Deus, Deus não é um Deus tirano. Deus deixa o homem experimentar aquilo que ele quer. Infelizmente, o que o homem produz é só destruição, é só rebeldia, é só trevas. E com isso, meus amados, nós estamos chegando no final de todas as coisas. Deus, ele quis ter comunhão plena com o homem. Deus quis estabelecer o seu reino na terra. Não que ele não vá estabelecer, sim, ele vai. Mas através de uma nova raça, não essa raça adâmica que foi criada. Essa raça adâmica desprezou Deus. Essa raça adâmica, ela não quis e não quer Deus. E Deus vai destruir toda essa raça ali na guerra de Gog e Magog, quando a Rússia juntar todos os seus confederados, a Turquia, a Alemanha, a China, o Irã, e marchar contra o povo de Deus, contra Israel, que a igreja já não vai estar mais aqui na terra. Eu já expliquei isso daí para vocês no último vídeo. Ali Deus vai acabar com os rebeldes, com o pecado e o pecador, porque o homem não quer. O homem chegou numa etapa, num estágio da sua vida que diz claramente: eu não quero Deus. Nós decidimos adorar a serpente, nós decidimos adorar a Satanás. Porque quando nós nos rebelamos contra as leis superiores de Deus, que estão na Bíblia, que são feitas para nos orientar, nós estamos elegendo o diabo para ser o nosso pai, para ser o nosso Deus. Nós estamos num tempo muito curto, meus amados. Agora mesmo Israel está numa grande ebulição. Israel está sendo ameaçado em ser atacado por todos os muçulmanos, todos os árabes, porque é engraçado, né? Eles estão sendo extorquidos, eles estão sendo tentando manipular Israel dentro da sua própria terra, a terra que há milhares e milhares de anos estão lá. E até porque, meus amados, não existe povo palestino. Os povos palestinos são os sírios, são os egípcios, são os árabes, que quando Israel foi levado cativo, né, tirado ali pelo imperador Tito, eles foram espalhados para todos os lugares. Ele colocou outros povos lá, eles colocaram os sírios, eles colocaram os árabes, eles colocaram os egípcios. Então, assim, eles já tinham suas terras. Eles queriam fazer de Israel, que é a terra de Deus, que é a terra onde Deus escolheu para o seu povo Israel morar. Eles querem tirar esse povo de lá, mas eles não vão vencer, porque é uma terra milenar. E o trono de Jesus, que vai reinar aqui na terra no milênio, depois da tribulação e grande tribulação, vai ser estabelecido ali. Deus não negocia Israel, meus amados. Todos os povos, todas as nações que têm tentado exterminar ou tirar Israel dali, eles não vão ter êxito nenhum. Se juntaram 6 nações, Egito, ali os árabes ali próximo, para tentar destruir Israel. Israel, logo no começo que eles estavam
se estabelecendo como um povo, e eles não conseguiram, porque eles acham que eles vão conseguir agora. É um dos exércitos mais modernos que existe no mundo. A tecnologia da sua polícia, do seu exército, dos seus armamentos, eles estão muito à frente de todos os outros países. E eles têm a mão de Deus que protege eles. Então, quando Nabucodonosor tentou se sobrepor sobre Israel e sobre o povo de Deus, Deus colocou ele como um animal. Ele ficou ali alguns meses comendo capim e vivendo como animal, até ele reconhecer a soberania de Deus. Ele teve que glorificar a Deus. Todos os imperadores, meus amados, foram destruídos, e o povo de Israel está aí já há quase 6.000 anos. Porque porque o inimigo acha que agora que vai conseguir destruir Israel, não vão conseguir destruir Israel. Israel é o povo de Deus, é o povo escolhido de Deus. Deus, ele foi muito misericordioso e estender a salvação dele para nós, gentios. Que nós possamos nos arrepender, porque nós estamos vivendo com a porta da graça aberta, mas em algum momento, meus amados, quando se cumprir o número dos gentios, ela vai se fechar, e aí não terá mais salvação para os gentios. A salvação se voltará para os judeus, e os gentios, aqueles que não conheciam Jesus, se converterem, perceber que Jesus é real, eles só vão ser salvos através do martírio, pescoço cortado. A tribulação vai ser triste, meus amados. Vão cair estrelas dos céus, vão cair outros mundos aqui. Vai ser destruído tudo que se chama moderno. Edifícios, pontes, conduções, carros. Vai ser tudo destruído. Deus vai purificar essa terra durante 7 anos, em tribulação, em grande tribulação. Por isso que ele fala: entra, povo meu, nos seus quartos, até que a minha ira passe. Ele está falando do arrebatamento. Quando ele diz para João, sobe cá, em Apocalipse 4, ali significa o arrebatamento. Ele falou com a igreja no 1, 2 e 3, e no 4 ele arrebata a igreja. Sobe cá, João representava a igreja, aí ele começa a derramar a sua ira sobre a terra. Que nós possamos nos arrepender no dia que se chama hoje, e que Deus possa nos trazer esse grande arrependimento. Eu quero fazer uma oração para nós terminarmos. Eu gostaria que vocês repetissem essa oração. Senhor Jesus, neste dia, meu Pai, eu quero me arrepender de todo o pecado, de toda a sujeira, de toda a corrupção, e declarar que eu sou pecador, que eu necessito da Tua graça, que eu necessito da Tua transformação, que sem Ti eu sou condenado, que o Senhor tenha misericórdia da minha alma e salve a minha vida. Venha hoje, Senhor Jesus, transformar o meu ser à sua imagem e semelhança. Gere Cristo em mim, para que eu possa te alegrar, porque o Senhor só se alegra com Jesus Cristo. Gera Cristo em mim. E hoje eu quero declarar que eu nasci de novo no poderoso nome de Jesus. Amém. Espero que todos vocês façam essa oração e realmente se arrependam dos seus pecados no dia que se chama hoje, no poderoso nome de Jesus. Amém.